amor à primeira vista, a gente sabe que existe, mas independente se existe amor à primeira vista ou não, todo relacionamento é construído. E 5 dias é um espaço pequeno para se construir um relacionamento. Imagina quando a gente fala de um bebê recém-chegado que está necessitando se vincular com seus pais e o papai só pode ficar 5 dias ali integral com ele. 5 dias é o feriado do carnaval. Olá, eu sou Natália Sanches, você está no podcast Entre Mães, sou mãe da Luna, educadora parental, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a licença paternidade, as movimentações que têm surgido e outros assuntos referentes à paternidade. Para isso, eu trouxe um amigo muito querido que a gente se conheceu faz um tempo, em outra profissão, e agora estamos ali alinhados na mesma profissão. Gal, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o meu convite. Eu vou pedir para que você se apresente, fale um pouquinho do seu trabalho para as pessoas conhecerem também. Já estou aqui, gente, ó, com o livro coordenado. Ele vai falar melhor sobre esse projeto, um projeto lindo sobre paternidade, mas eu já dei spoiler aqui. Então, por favor, Gal. Obrigado, Nath. Olha, eu nem imaginei assim que a gente pudesse encontrar essa oportunidade, viu? Porque a vida vai levando para tantos caminhos, né? Mas obrigado. Realmente a gente, quando se conheceu, eu não era pai ainda, você ainda não era mãe. Sim. Né? E para mim foi uma alegria muito grande quando eu te revi, quando eu pude acompanhar assim a sua trajetória, porque eu acho que filho transforma, né? Muito. Eu acho que não é que você mudou completamente, não é isso. Acho que a sua essência continua a mesma, mas é um prazer estar aqui com você. Acho que a licença paternidade, que é um assunto que a gente vai falar hoje, é um assunto muito importante, relevante. Sim. E não deixa da gente também falar de maternidade, que eu acho que é um assunto que você domina bem. E eu tenho certeza que vai ser um episódio bem legal. Obrigado. Eu que agradeço e conta aí um pouquinho da sua trajetória, né? Porque, como você bem citou, a maternidade, a paternidade transforma a gente, né? Na época tínhamos outras profissões. Eu também me adequei depois do nascimento da Luna, né? E quem me acompanha aqui conhece um pouco dessa história, mas eu quero ouvir da tua, né? Como foi essa transformação, como foi ser pai, como que aconteceu tudo isso? Legal. Bom, quando a gente se conheceu ali era 2017, mais ou menos, faz um tempo. Antes, pré-pandemia, né? Mas aí eu sempre quis ser pai. Eu sempre sonhei em ser pai. Eu costumo dizer que a paternidade, ela não começa, na minha visão, tá? Bom, antes de mais nada, sou educador parental, assim como a Nath, sou psicanalista e também sou brinquedista. Eu vou explicar um pouquinho o que é isso. Que muita gente fala assim, então você fica brincando com brinquedos? Não é só isso. E aí eu costumo dizer que, na minha visão, assim, baseado no que eu já estudei muito, a paternidade ela começa quando você tem um relacionamento já com o outro. Na sua infância, na sua adolescência, são fragmentos do que você vive no dia a dia, na sua vida, para você poder oferecer a melhor versão para o seu filho. Então, por isso que é importante, a gente não consegue evitar os traumas dos nossos filhos, e nem devemos, porque traumas são importantes, mas o quanto a gente conseguir ali auxiliar e se compadecer no dia a dia, isso vai fortalecer muito o vínculo afetivo e até o desenvolvimento emocional da criança. Então, quando eu me tornei pai, que foi em 2019, o Benício hoje está com 5 anos, ele nasceu em setembro, 6 meses antes da pandemia. Que dia? Olha eu. Dia 17. Ai, pertinho da Luna. A Luna é do dia 13. 13. Setembro de 2019. E, assim, foi mágico. Né? Eu lembro que... Eu também falo muito sobre a importância de acompanhar a gravidez desde o primeiro dia que você descobre que vai ser pai, né? Sim. Eu acho que quanto mais você cria esse vínculo com o bebê, mais fácil vai ser de você conviver e de ter uma aceitação ali mais genuína depois que nasce, né? Então, eu até tive um conteúdo muito legal esses dias com o Pedro do canal Ser Pai, que a gente fez uma live que a gente falava muito sobre isso. Poxa, você conversava com a barriga? Você cantava? Eu falei, poxa, além de eu conversar, eu cantava, eu ficava ali falando assim, cara, quando você nascer, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Então, foi muito importante a minha transição de carreira, até porque eu era CLT, trabalhava no mundo corporativo. Não tive mais do que 5 dias de licença paternidade. Mas dei sorte de que eu podia fazer algumas coisas home office, então eu consegui acompanhar mais. Mas desculpa te interromper essa história, essa licença paternidade, você vivenciou 5 dias todos no hospital ou teve algum dia ali? Não, foi todos os dias foi 3 no hospital, 2 ou 3 no hospital e depois foi 2 em casa. Assim. E já fui trabalhar depois, no 6º dia.
Mas eu lembro que, como eu tinha essa flexibilidade, a empresa que eu estava na época concedia, assim, dá para você ficar 2, 3 dias em casa, já tinha, antes da pandemia, o conceito de home office, eu consegui acompanhar bem. Só que daí entrou a pandemia. Então a pandemia foi 100%. Então eu dei sorte, diante da tragédia, da situação da pandemia, eu acabei dando sorte de poder ficar com ele 24 horas. Então, assim, ajudei na introdução alimentar, em exames, vacina. Eu lembro da primeira vacina, eu chorei mais que ele. Cara, foi um absurdo ele tomar vacina, o jeito que ela pegou meu filho. Então, ali foi muito importante porque eu também pude revisitar muito a minha infância. Eu acho que o momento que o teu filho nasce é uma oportunidade de você falar assim, cara, como que foi a minha relação com o meu pai? O que eu consigo quebrar, que não foi legal, e o que eu consigo até perpetuar ou até ser uma referência do zero, né? Então, foi muito bacana esse período inicial, assim, dos primeiros 6 meses, foi muito legal. E o B, ele era uma criança que, assim, ele não dormia muito. Então, a gente teve que se adaptar diante da pandemia, ainda por cima. Assim, dormia muito pouco, primeiro filho, né? Então, eu acho que ali eu já comecei a falar assim, cara, eu não sei se vou conseguir ser CLT, porque eu quero ter mais tempo de qualidade com meu filho. Tanto é que depois de um tempo, assim, acabamos nos separando. E eu, de fato, me tornei assim o PJ por necessidade. E também ali acabou surgindo o projeto Papai Legal, que meu apelido sempre foi Gal. Meu nome não é Gustavo, meu nome é Tiago. Só que assim, Tiago dá em árvore, né? Tem um monte de Tiago. E eu tive que ter um codinome na área de vendas. Então era Gal. E aí eu lembro que numa situação assim, sempre fui designer, sempre tive ali um pé na publicidade. Eu falei, poxa, por que não falar da minha paternidade? Eu sou um cara que eu gosto de ser pai, eu gosto de me envolver, de me empenhar. Eu acho que o trabalho mais... que assim, não tem remuneração nenhuma, mas eu acho que é o mais prazeroso. Então ali eu falei assim, poxa, papai... Eu tinha um conhecimento de Instagram, mas na época eu tinha acho que 700 seguidores. Eu falei, poxa, eu vou começar a falar. E aí eu criei o Papai Legal. E foi uma analogia interessante, porque assim, poxa, você é legal o tempo todo? Não quer dizer isso. É só uma analogia com sobrenome. Ninguém é legal o tempo inteiro, exato, né? Nem devemos ser. Mas assim, ali eu comecei a falar um pouquinho do que eu vivenciei na minha paternidade. E um pouquinho do que eu vivi com meu pai também. Então assim, poxa, o que é puerpério? E aí eu fazia algumas enquetes, e aí eu vi assim, que de cada 10 homens que eu conversava, cara, 2 sabia. E sabia mais ou menos. E aí eu falei, poxa, eu sei o que é isso. Eu colaborei muito nesse momento com a mãe do meu filho, porque eu lembro que assim, ela falava muito assim, quando eu chegava assim, às vezes do trabalho, e eu queria muito pegar ele, né? E tanto que o banho era o meu momento. O meu filho nunca tomou banho de banheiro. Era no meu colo. Eu dava o banho, porque era pele com pele. Eu falava, cara, é o meu filho. Colocava uma música que eu gostava, sabe? Era uma coisa muito bacana. E eu lembro que ela pegava e dava ele pra mim, eu falava assim, o que você quer fazer dela? Nada. Eu falava, você tem direito. Eu imagino que você não queira fazer nada. Pode sentar no sofá e não pensar em nada. E aí eu lembro da primeira vez que ela saiu assim também, com as amigas, assim, e deixou eu sozinho. Eu não fiquei com medo, porque eu sempre fui muito confiante, assim, e sempre li muito. Eu cheguei a fazer até curso. Porque a gente tentou ter o parto humanizado e não deu. E eu lembro que a gente foi num coletivo e tinha um curso, né? Como é que pega, manobras, aquela que eu nunca lembro o nome, que é de engasgo. Não é de Gag. Eu sempre esqueço. Gag é o reflexo. E aí eu lembro que assim, eu fiquei, nossa, tô preparado, né, meu? Eu até tenho um amigo que assim, o Thiago Koch, um abraço para você, que é o homem paterno. Ele tem um curso de grávidos, que é um curso assim, prazer puerpério, que é para homens entenderem o que é isso. E eu lembro que assim, eu tava bem preparado. E, poxa, trocar fralda era comigo. Às vezes eu ficava cronometrando. Quanto tempo eu vou demorar pra trocar fralda? Assim, sabe? Eu fazia meio cooperativo comigo mesmo. Então, cara, acho que o primeiro ano, o comecinho da infância do Benício foi muito importante para mim com ele, o nosso vínculo afetivo, mas eu acho que a minha transformação como homem, assim, eu já me sentia pai. Eu tive uma irmã, eu lembro que quando a gente se conheceu eu comentei, eu acabei perdendo essa minha irmã, ela faleceu pequena, então eu era o homem da casa, a minha mãe também depois se separou do meu pai, acabou não tendo outra pessoa, então eu sempre fui assim, o irmão mais velho, o homem da casa, e eu tinha que trabalhar também. Então eu sempre tive uma veia assim de acolhimento, de afeto, que eu acho que quando o B nasceu eu falei, putz, não é do zero, e eu, ao mesmo tempo, isso eu bato muito nessa tecla nos meus atendimentos,
Cara, no momento que você descobriu que você vai ser pai, é inviável, é inevitável, não tem como você pensar em não ser pai. Essa responsabilidade de conduta paterna tem que ser ativa, né? Você não tem como optar, apesar de ter. É que a gente foi socializado assim, de um jeito muito complicado, né? Então, por mais que hoje a gente tente desconstruir, e o trabalho de vocês é lindo, falei isso pro Rodrigo quando ele gravou aqui, reforço isso para você, é algo estrutural que, às vezes, até nós, mulheres, reproduzimos inconscientemente, porque a gente foi socializado assim, infelizmente, normalizando o que não é para ser normalizado, né? Que é o abandono paterno, que pode ser fisicamente, aquele que realmente sai, ou aquele que está no mesmo local, mas também não assume as responsabilidades, não tem equidade ali na divisão de tarefas, na sobrecarga, tudo isso. Então, quando eu vejo movimentos igual o de vocês, incentivando, né, essa paternidade realmente presente, amorosa, efetiva, eu fico muito esperançosa. Porque é uma luta que não adianta só as mães abraçarem. Aliás, as mães já estão sobrecarregadas demais para abraçar essa luta. Então, realmente, a gente precisa desse engajamento de vocês para que isso se torne comum e não seja normal o pai abandonar, né? Que mesmo que, assim, às vezes o relacionamento não dá certo, como aconteceu com o seu, mas eu vou ser pai para sempre. Né? Isso não exclui a minha paternidade, a minha responsabilidade. E a gente sabe que hoje a gente tem números preocupantes. Inclusive, né, em um episódio que eu gravei, eu nem sabia desse dado, mas as meninas do Educação Inclusiva me trouxeram que é absurdo o número de pais que, quando descobrem algum diagnóstico do filho, que abandonam a família. Isso é muito triste, pesado, né? Então, é muito importante esse movimento de vocês. A gente estava falando da licença paternidade, né? A gente vivenciou toda no hospital, porque eu tive que fazer indução e não deu certo a indução, ela teve icterícia também. Então, em casa, praticamente conviveu o final de semana, né? Mas foi um final de semana conturbado, porque a minha cachorrinha quase faleceu. Foi um caos, foi caótico, né? A chegada dela em casa. E aí, de resto, trabalhando. A gente não teve, né? E eu acho até, assim, tem os prós e contras de ter vivenciado isso na pandemia, né? Que foi uma catástrofe, mas a gente já estava fora da época da pandemia, então não tinha essa questão para ele de home office, nem a flexibilidade. Servidor público, menos ainda, né? Que tem aquela questão do controle. E foi uma fase que para mim fez muita diferença, porque eu senti essa sobrecarga de estar quase que, né, o tempo inteiro sozinha. Porque trabalhar, vai ter um período de deslocamento, chega, a criança já está querendo dormir, a mãe já está exausta. Então, quando hoje, né, a gente vê essa questão da PL trazendo essa reformulação, e que eu acho que ainda é um passo bem pequeno, mas importante, né? Porque 30 dias, poxa, é um período a mais, E que não vão ser corridos. Ainda vão ser úteis. O projeto ele ainda tem uma questão que pode ser, isso é uma possibilidade que está sendo bastante discutida, que seria ou 15 dias iniciais, e você depois tiraria esses outros 15 dias quando a mãe acabar a licença maternidade para ajudar ela na transição para o trabalho. O que é interessante. Sim, mas, assim, mesmo, eu acho que é um avanço. Se conseguirmos 30, ótimo. Se for assim, inevitavelmente, no projeto de lei está escrito, ok, também. Sim, já é um avanço. Né? Porque é uma fase bem delicada. Eu vejo com bons olhos essa possibilidade de ser 15 dias no começo e depois ajudando a mãe a fazer esse retorno ao ambiente de trabalho de forma mais leve, de forma que tenha essa possibilidade de ajudar ela. Mas é uma situação que está sendo discutida, tá? Mas que legal isso, eu não sabia. Eu achei que seriam 30 dias corridos. É legal essa possibilidade. Mas, assim, eu quero ter a esperança de que depois disso a gente avance mais. Mas no sentido que fique igual para os dois, né? Que o pai e a mãe tenham esse período igual, para ambos se fortalecerem, se apoiarem, se vincularem com a criança, se conhecerem, se relacionarem, né? E até na questão do mundo do trabalho, hoje a gente sabe que é difícil você ir numa entrevista e alguém te perguntar:
Ah, mas com quem que vai deixar seu filho? Isso aquilo, e nananã. Ou que você vai retornar da licença paternidade e vai ser mandado embora, que é uma realidade feminina. Né? Que, é 100% dos casos? Não, mas é um número alto que acontece. E na contratação também, se tem os dois com o mesmo currículo, poxa, a mulher pode engravidar, né? Ou tem filho pequeno. Vai priorizar o cara, né? Vai priorizar o homem. Então, a gente tem até mexer nessa questão da licença parental também torna isso um pouco, né, com uma equidade um pouquinho melhor nessas questões de relações de CLT. E eu achei lindo, eu queria pegar esse gancho que você falou, né, que depois eu não me identificava mais CLT, eu fui CPJ por conta disso, porque é muito difícil a gente ver um pai fazendo essa mudança por conta do filho. A gente vê muitas mães fazendo isso por necessidade, mas pai até causa um espanto, né? Quando não deveria causar, mas causa até um espanto. Você fala, poxa, ele tá se adequando, né? Que se tirasse essa mãe da equação, ele teria que ser adequada de qualquer maneira. E eu tenho uma história legal disso, né? porque antes de fato, eu falar assim, ok, eu tentei o que eu podia e agora você PJ, eu lembro que pouco depois, assim, recente da separação, a gente fez uma metodologia de convivência muito legal, assim. Então, era 2 com 2. Para não ficar uma semana ou até 2, que é meio que um padrão, né? A cada 15 dias. A gente morava próximo, então eu ficava 2, ela 2, e aí o fim de semana 1 com cada. E eu lembro que teve uma situação que eu tive algumas entrevistas ainda para alguns cargos, e eu colocava isso como uma situação inegociável para mim. Porque a empresa coloca situações, hoje em dia, tipo assim, ó, esses são os requisitos. Eu falei, eu também tenho os meus. Não é uma troca? Sim. E aí um requisito era, eu precisava sair uma sexta sim e uma não, às 4, para buscar ele na escola. E todas foram, obviamente, contra. Até que teve um dia que, numa entrevista específica, que eu estava numa fase quase assim, última fase para ser contratado, era o meu dia de estar com ele. E aí eu tinha pego num dia anterior e eu tive que levar ele para a entrevista. Porque eu até tentei ver com a mãe se podia. Ela falou, olha, poxa, infelizmente a mãe do meu filho ela é doula. Ela falou, eu estou em trabalho de parto, eu não vou conseguir. Infelizmente, senão ajudaria. Aí eu falei assim, não, tudo bem. Ela falou assim, leva ele. Eu pensei assim, ó, sim. Quantas milhões de mães não levam os filhos? Pra tudo quanto é canto, né? Não só para isso, mas eu voltei um pouco no tempo, assim, eu lembro que numa época que eu era menor, com os meus pais ainda eram casados, eu tive uma diarista que o filho ia muito para minha casa. E tanto que a gente ficou amigo, porque ela não tinha onde deixar e ele ficava na minha casa, minha mãe aceitava uma boa. E eu pensei, cara, eu vou levar meu filho. E eu até tava já falando de paternidade, já era o papai legal. E eu lembro que eu fui com meu filho, assim, mas eu fui assim, um pavão. Assim, eu sou um paizão. E eu fiquei, ao mesmo tempo que eu pensava assim, cara, isso não é mais que minha obrigação. Isso todos os dias tem alguma mãe fazendo isso. Sim. Mas eu fui assim, sabe? Eu falei, cara, eu tô aqui com meu filho. E aí eu lembro que eu entrei na entrevista e ele é super educado, cara. Meu filho até hoje, assim, super compreensivo. Daí ele entrou, aí ele falou assim, papai, o que eu posso fazer, né? Aí o cara também se compadeceu, me deu assim dois canetão, papel, aí ele ficou do meu lado, assim, sabe? Eu falei, ele podia ficar fora da sala, mas eu falei, ele tem problema de ficar aqui? Ele, não, imagina. Cara, não deu um pio. Eu fiz a entrevista, no fim a entrevista ainda era em inglês, aí ele ficava olhando assim pra mim, tipo, o que ele tá falando? Que língua é essa? Não passei. Só que a minha frustração não foi de não ter passado, eu falei assim, putz, fui lá com meu filho, dei o meu melhor e não deu certo. Aí eu pensei, bom, Deus sabe que é melhor pra mim. Sim. Aí eu lembro que 2 meses depois eu falei, cara, não, na moral, eu vou empreender. Eu vou fazer o meu horário, eu vou ganhar menos, muito menos. Vou ter uma estabilidade, porque PJ, você paga o aluguel um dia, no outro dia você já fala, e agora? Eu preciso fechar cliente. Você não tem nada garantido. E aí eu lembro que assim, cara, mas eu tenho uma coisa garantida. Deus, ele sempre proveu. E ele vai prover. E eu tô assim nisso há 3 anos. E muitas coisas aconteceram, tive momentos assim, nossa, meses que eu falei, caramba, esse mês aqui ia ser tão bom, 13º. Nossa, cara, fim de ano, assim, nossa, cara, férias, é muito legal. Mas ao mesmo tempo eu pensava assim, putz, mas quantas segundas-feiras o meu filho assim olhava pra mim e aí ele falava assim, papai, eu não quero ir pra escola hoje porque eu queria ficar mais tempo com você.
eu também quero ficar mais tempo com você, cara. Não vou, você não vai pra escola hoje. E aí eu passava a segunda-feira com ele, trabalhava, mas eu passava a segunda-feira com ele. E aí à noite, mais uma noite com ele, mais uma oportunidade de eu, tipo, fazer ele dormir, que eu amo fazer ele dormir, amo estar com ele ali, orar com ele, e aí no dia seguinte eu levei ele pra escola. Mas você colocou um ponto importante que não tem como a gente chegar aos pés assim que eu digo, da mulher, da mãe. A gente sempre vai estar atrasado, a gente nunca vai saber o que é o maternar, uma gestação, um chute na barriga. Isso, às vezes eu fico, cara, como é que será que deve ser, assim, por mais que seja desconfortável? Não, sabe que eu penso assim, que eu falava, que privilégio. Eu falei, isso nunca nenhum homem vai saber como que é. Bica na costela. Assim. E ela fazia muito, viu? Porque ela chutava a minha costela e, assim, sentava, parecia que ela pulava na minha bexiga. E é desconfortável, mas é muito prazeroso, sabe? Você sentir, assim, é um negócio... Gestar, né? A minha gestação não foi fácil, ela foi uma gestação difícil. Mas mesmo assim, eu falo que foi tão gostoso, foi uma experiência tão incrível, que é um privilégio da mulher. E eu pegava, assim, muito isso. Eu falava assim, cara, quando eu comecei, assim, o projeto em si, eu comecei a postar bastante coisa. A minha esposa, assim, foi essencial nesse começo, porque ela falava assim, ela, assim, não é mãe, mas ela é mulher. Ela falava, fala disso. E dava super certo, assim, algumas pautas. E eu lembro que eu pensava, o homem, ele não tem útero. Ele não vai fazer esse trabalho de gerir um filho, assim, né? de cuidar desde a barriga. E se preocupar com o próprio corpo por conta do filho. Mas a gente tem o colo. Sim. A gente tem a conversa, a autoridade, a integridade, os princípios e valores. Mas é diferente. Então, quando eu vejo assim... eu não sou muito fã desse termo, mas eu vejo algumas mães falando assim, eu sou pai. Desculpa. Mas você jamais vai absorver o papel de um homem. Você é uma guerreira. A gente, assim, no caso, eu vivo numa bolha, né? Porque todos os pais que eu tô sempre demonstram ser pais presentes, mas não tem como. A referência é masculina. Mulher é mulher, homem é homem, mãe é mãe, pai é pai. Então, no dia a dia, eu vejo assim, não é que querem assumir este papel, mas, independente dele ter sido presente ou não, ele é o pai. Sim. Né? Essa criança tem que saber que ela tem um pai. Né? Infelizmente... Eu trago um dado para você que em 2023, mais de 100 mil crianças foram registradas sem o sobrenome do pai. Sim. Mas essa mãe tem que mostrar para essa criança que o pai é irresponsável. E que, infelizmente, ele vai ter que buscar outras referências masculinas de outra forma. Sim. Seja num tio, seja na TV, seja na escola, né? Ou se essa mãe se casar de novo. Mas não ser pai. Ela é mãe. E assim, né, Gal? Eu também sou filha de pais separados, né? Minha mãe acabou tendo que assumir mais responsabilidades do que dava conta, né? Porque meu pai não foi presente, nem financeiramente, nem fisicamente. Você não dá conta. Você não dá conta. Você não exerce praticamente nenhum nem outro, porque a gente teve um afastamento muito grande. Para ela conseguir prover e dar conta, né, daquela questão financeira sozinha, a gente ficou muito tempo sozinha. Sem presença, né? Nem a referência feminina, nem a referência masculina, o que é muito doído. Então, realmente não dá para dar conta, não dá para ser pai, não dá. É humanamente impossível isso, né? Eu acho que a gente hoje tem que ter uma consciência da nossa realidade. Eu sempre converso com as mães também de uma dificuldade mesmo que a gente tem. Vem muito um pouco desse discurso, né, de Mulher Maravilha, de mãe guerreira, e disso, daquilo, e a gente acaba não querendo se vulnerabilizar e pedir ajuda. Em muitos momentos a gente tem dificuldade de pedir ajuda. E eu sei que, né, é nossa socialização de que a gente tem que dar conta. Como assim, né? Eu não dou conta de trabalhar e de ser mãe, disso, daquilo. Como que eu não vou dar conta? Se eu dei, por que você não vai conseguir? Entendeu? Como que eu não vou dar conta? Mas tá bom. Como que você tá dando conta? Né? Que a minha transição de carreira foi porque, para mim, era inegociável também estar presente para minha filha. Eu não queria... né? A gente ainda não se estabilizou financeiramente do jeito como eu gostaria. Só que para mim é inegociável estar perto dela. Porque eu sei como que foi essa ausência, né? Eu senti e vivenciei essa ausência. E claro, né? Minha mãe fez o melhor que ela podia com o que ela sabia. Mas a gente sentiu, né? Tá posto essa realidade. E eu não queria isso. Era inegociável para minha filha. Eu queria estar presente. Mas eu sei que, assim, não dá para dar conta de tudo. Então, não dá para dar conta de uma carreira, talvez, dos sonhos...
né? Não dá para eu dar conta disso. Eu tenho que entender o que é prioridade para mim. E hoje a prioridade para mim é ela, né? E não me arrependo disso. Eu acho que, assim, foi uma oportunidade incrível de cura e transformação mesmo, né? Porque a gente reavalia muito a nossa infância, como você falou, as referências que a gente teve, o que a gente traz de bom, porque tem muita coisa boa que eu trago da minha mãe. Minha mãe, na época, né, que a gente era criança, a minha avó paterna falava que ela tinha que bater na gente, que ela tinha que castigar, que ela tinha que deixar a gente chorando no berço, tudo isso. E minha mãe nunca fez isso. Minha mãe dormiu com a gente, fez cama compartilhada. Numa época, se hoje, que já se tem um monte de estudos dos benefícios, às vezes a gente é julgada, na maior parte das vezes a gente é julgada por fazer. Imagina na época da minha mãe. Então, assim, ela trouxe muita coisa boa, que, poxa, ó, que legal, vamos replicar isso daí. Mas tem coisas que não. Como você disse, né? O que não foi tão legal a gente exclui, não repassa. E o que foi bom a gente traz também. De gostos. Eu vi você falando lá no podcast do Rodrigo da questão dos gostos musicais, por exemplo, né? De tudo isso que a gente passa também para os nossos filhos e que às vezes vieram dos nossos pais. Então, isso é muito legal, né? E é isso, assim. É difícil de mencionar, mas eu tenho muita esperança, Gal, de verdade, de que a gente vai viver uma sociedade mais, com mais equidade. Eu tenho essa esperança. Então, é possível. O que eu percebi também, e isso foi assim, não foi uma prova social especificamente, mas eu pude sentir na pele com o Pai Presente. O projeto do Pai Presente foi um projeto onde, assim, eu comecei escrevendo sobre parentalidade, educando com equilíbrio. Então, ali eu trouxe já um contexto de traumas, o impacto dos traumas na minha vida. Foi o primeiro projeto que eu participei com a BOC. O segundo projeto foi já o Pai Presente, onde eu consegui trazer ali pais que queriam expressar a sua paternidade. Assim, ser pai é diferente de ter filhos. Totalmente. Como que eu percebi isso? Não só com a minha própria vivência com o Benício, mas ao mesmo tempo eu via muito, eu olhava assim para alguns pais que eu conversava e eu via que muitos querem saciar a sede de significância usando o filho. Isso principalmente com as redes sociais hoje que estão em busca de like, se expõem de uma forma sem limites, perigosa e ao mesmo tempo sem, acho que não é nem assim, ó, perguntar pro seu filho se pode ou não. Obviamente que ele com 3 anos ele não vai ter nenhum discernimento sobre o impacto disso. Mas eu vejo que no dia a dia tem muitos pais hoje que assim tá hypado ser pai presente, né? Ah, nossa, sou a paternidade ativa, a educação positiva, então não falam mal, não é isso, mas as pessoas já vão indo para um outro lado. Ah, isso daí prega a educação positiva. Então assim, a geração Nutella, né, que quem não bate vai apanhar lá na frente do próprio filho. Eu lembro que assim que eu comecei a publicar alguns conteúdos, o que eu não vou dizer que eu fui linchado digitalmente, não é isso. Mas era bizarro, né? Eu até postei esses dias um comentário que é assim, ó. Um vídeo que eu falava o seguinte. Um seguidor, ele teve uma situação com a filha, que ele não foi presente. E a filha, ela se separou. E ela se separou porque ela tinha levado um soco no olho no dia seguinte do casamento. Em plena lua de mel. Só que quando o pai descobriu, ele foi tirar satisfação com a filha. Porque ele só foi descobrir depois. Poxa, que absurdo você não me contar isso. Você devia ter me falado, eu vou na casa do fulano. E aí foi engraçado porque a filha falou o seguinte: olha, desculpa você até falar filha, alguma coisa nesse sentido, porque quem me ensinou a apanhar foi você. Vendo você bater na minha mãe. Vendo você me bater. Então, assim, você acha mesmo que eu só me separei porque eu levei um soco? Você realmente não ter o conhecimento e a presença na minha vida, porque eu apanhei de todos os namorados. Eu realmente achei que quando eu fosse casar com este homem, eu não apanharia, mas eu apanhei de novo e para mim foi sustentável. Eu apanhar do meu marido. Porque eu apanhei de namorado, eu apanhei de amigo, e eu aprendi a normalizar isso dentro da minha casa.
E um dos comentários desse vídeo era assim, ó. Uma boa surra gera uma boa educação. E eu sei que para a mulher é complicado ouvir isso, porque a mulher ela aprende a normalizar a violência cotidiana. Tá? Por exemplo, todos os dias, com alguma respostinha atravessada do marido, com alguma situação que o homem ele acaba tendo mais facilidade para ser babaca e cavalo. Eu falo isso porque eu também já fui. Também, eu sou homem, eu também em algum momento fui babaca. Só que eu fui percebendo com o tempo, e graças a Deus, há um tempo atrás, o quanto o meu comportamento ia impactar na vida do meu filho. Porque, exemplo, né? O meu filho vê, ele vai replicar. Então, no dia a dia, eu tento ao máximo, assim, eu de fato não grito com o meu filho. Já gritei? Já. Sim. Mas hoje, assim, o grito, a bronca, bater, nunca bati. De verdade, eu nunca encostei a mão nele. Só que eu tento mostrar para ele o seguinte, não é porque eu não grito, ou porque eu não bato, ou porque outros pais fazem isso, que existem situações onde ele vai mandar em mim. As pessoas confundem educação positiva com permissividade. Sim. E então, assim, permissividade, basicamente, em poucas palavras, para qualquer pessoa compreender, é você não querer entrar em conflito. Sim. Então você deixa seu filho fazer o que quer. E que é benefício próprio seu. É confortável para você. Não, né? Não é você tá com o controle na mão, você quer jogar, pra... filho, joga lá, vai, depois o papai compra outro. Isso é permissividade. E de fato, isso abre portas para que o filho monte nos pais. Agora, quando você tem autoridade e não confunde com autoritarismo, de fato, o filho compreende o que é respeito, o que é limite. Sim. E o diálogo. O diálogo é muito importante. Então, eu converso muito com o Benício e ele é muito compreensivo nesse sentido, porque ele realmente entende. E eu não quero que ele tenha medo. Eu quero que ele tenha respeito. Então, por exemplo, já teve situação que ele gritou comigo. Eu falei, o que é isso? Aí ele, papai, desculpa. Eu fiquei com raiva. Falei, ficou com raiva? Eu até fiquei feliz. Falei, que legal, cara. É normal ter raiva. E o que você está sentindo? Só que eu tentei, assim, não ficar tão feliz. Aí eu falei assim, o que você está sentindo? Ele falou assim, eu não gostei de perder. Eu falei, ninguém gosta de perder. E eu lembro que ele, todas as vezes que perdia, ele se alterava e já queria não brincar mais, né? E quando ganhava, uau. E hoje, a transformação dele, quando ele perde, ele ri. Ele fala, caramba, perdi de novo, hein? Você é muito bom. Aí eu falo, não, cara, se você fizer isso, vai dar certo. E aí eu vejo que a gente tem um diálogo muito legal exatamente por isso. Mas assim, a base, para eu costumo dizer que a paternidade ela é fragmentada, então assim, eu consegui 30 fragmentos. Por que 30? São os 30 coautores que escreveram No Pai Presente. São histórias maravilhosas, assim, maravilhosas, inspiradoras, emocionantes, engraçadas e algumas difíceis de digerir. Sim. Eu acho que a história, pegando um gancho que você colocou sobre a situação de pais que assim que percebem algum diagnóstico abandonam a família, eu tenho uma história de um coautor do livro, não vou citar o nome porque se ninguém quiser saber, compra o livro. Tá? Mas eu já falei isso em outras vezes, eu falei até numa palestra que eu fui no segundo congresso que teve de autismo no ano passado, lá em São Luís. O pai... o filho desse coautor, ele tem 7 anos e é um autista não verbal. E no final do capítulo dele, ele escreve uma carta aberta para o filho. E ele fala assim, de uma forma que todas as vezes que eu leio, eu choro, que ele fala assim, filho, uma das coisas mais assim, prazerosas que eu sinto é de estar com você, é de brincar com você. Como a cada dia que ele acompanha o filho dele numa sessão de acompanhamento, né, com um psicólogo especializado, numa possível crise, né, ele fala, cara, isso me transforma para ser melhor ainda, né, e para poder te ajudar a passar por isso. Porque uma coisa que ele colocou assim no capítulo eu nem imagino a dificuldade que deve ser para você. E isso é empatia. Empatia Sim. não é se colocar num lugar, porque não tem como. Tá? Até porque existem níveis de dores e de emoções diferentes. Mas é isso, assim, o que eu posso fazer para melhorar o teu dia, para fazer com que você se sinta bem, fique Sim. feliz, né? Então, a licença paternidade, eu acho que é uma excelente ferramenta para você poder começar Sim, isso. Sim. Porque,
era o que a gente tava falando, né? Hoje eu tô emotiva, gente. Mas era o que a gente tava falando, que assim, essa questão do relacionamento, até pra mãe, é que a mãe gestou, né? Então é um serzinho que você conhece ali por dentro e tal. Mas é construída. Não é porque, né, me relacionei bem até que se eu me afastar, tem um afastamento do relacionamento, né? E tanto o pai quanto a mãe têm responsabilidade. Então, eu, enquanto mãe, não sou responsabilidade pelo relacionamento que a minha filha tem com o meu parceiro. Ele é responsável por isso, né? E vice-versa. Eu sou responsável pelo relacionamento que eu tenho com ela. E, às vezes, a gente não tem dimensão desses impactos, né? Acha que, assim, só porque é meu sangue... que tá tudo certo e que essa pessoa é obrigada a me amar, porque eu sou o pai dela. Mas eu preciso me relacionar, né? Então, quando você traz aquela história da mulher, né, que sofreu violência doméstica, e isso começa, assim, em casa, essa normalização, né? A gente teve um padrasto bastante violento lá em casa. E eu percebi, assim, eu demorei para perceber isso, né? Mas padrões que eu buscava e que, pra mim, assim, no início, não parecia uma pessoa violenta. Mas depois eu descobri que era, sabe? E eu falava, mas como é que eu caí de novo nesse conto, né? Porque que sinal que eu deixei de perceber? Vários, porque era normal lá em casa. Essa violência, né? Foram vários, até um dia que, eu já contei isso em outro podcast, eu tive um relacionamento que o cara, achando que eu tava dormindo, depois de uma briga que a gente teve, ameaçou me matar. Então, assim, a gente olhar realmente como a gente se relaciona com os nossos filhos hoje é a referência que eles vão ter de amor lá no futuro. E se eu tô ensinando que amor é bater, porque ainda muitos falam, né? Eu tô te batendo porque eu te amo. Pra te corrigir, porque eu te amo. Mas existem... Hoje a gente talvez tenha algum repertório que lá atrás não tinham, enfim. Mas existem diversas outras maneiras da gente educar. Não precisa do castigo, não precisa do grito, não precisa, né, da violência física. E eu sei que é difícil porque a gente replica, né? Hoje, para mim, o grito é muito fácil. Se eu não tô trabalhando meus gatilhos, se eu não tô... eu tô num dia, assim, mais reativa, o grito sai fácil. Mas eu tenho essa percepção melhor e reparo melhor o relacionamento. Porque eu também sou responsável por reparar aquilo. Pra minha filha não normalizar esse tipo de comportamento. Eu não quero que lá na frente ela me conte que o namorado tá gritando e ela tá achando normal. Não é normal. Você falou né? uma coisa muito legal, Nath. Quando eu me tornei um educador parental e também, em seguida, já emendei uma formação ali, um curso de psicanálise, eu aprendi duas coisas. Isso, assim, não foi os cursos. Uhum. Os cursos me ajudaram a refletir, mas eu aprendi duas coisas na marra, assim, na relação com o meu filho. Que eu entendo que uma relação pai e filho, um pai presente e um filho disponível. O que é um filho disponível? São as oportunidades. Então, eu costumo dizer o seguinte: o descontrole de um pai e a birra de uma criança é uma excelente oportunidade de conexão. Uhum. Eu sempre fui um cara, sempre assim, não vou absorver, né? Sempre idade, nunca idade. Mas assim, eu por muito tempo eu lembro assim, o descontrole ser assim, 880. Uhum. E eu lembro numa situação com o Benício, que a gente estava dentro do carro e sempre muito compreensivo, e ele assim, quero Danone. E ele sempre gostou muito de Danone. Eu já contei essa história de Danone, diversas histórias sobre isso. Eu falei, cara, agora a gente vai sair, não tem como comer Danone. Eu quero Danone. Ele começou a ter uma mini crise ali e eu gritei. Falei, cara, não tem Danone. Chega! E a cara de assustado que ele fez pra mim foi, assim, uma facada. Porque eu não quero isso, né? Nunca desejei isso. E aí eu falei, eu desci do carro, olhei assim, então, pro céu, falei, oh Deus, coloque suas palavras na minha boca, né? Me acalme. 5 segundos. Entrei dentro do carro de novo. Aí eu falei, filho, desculpa. Pela forma que eu falei, mas eu não vou invalidar o que eu falei. A forma que eu falei não foi legal, tá? Não preciso gritar com você, não foi legal, desculpa, papai. Mas assim, sim, você não vai ter Danone agora, tá? Não tô invalidando o contexto, tá? O que não pode.
E eu lembro que daquele dia a gente começou a ter uma relação muito mais leve, mais de se conhecer e se entender no olhar. Por quê? Porque todas as vezes que você... Não é que você perde o controle, mas todas as vezes que você se vê numa situação sua do passado e é uma coisa que você sabe que já não é legal, é uma oportunidade de falar assim, opa, o Thiago de hoje não é mais esse, né? Não funciona mais dessa forma. E a birra, os pais têm um costume de achar que é um ataque pessoal. Ele tá fazendo isso para me provocar, para me tirar do controle, uma manipulação. E eu já li tanto sobre isso, assim, até mais ou menos os 5 anos, é muito difícil de uma criança ter capacidade de articulação maquiavélica, tá? Sim, mente. Sim, pode ali fazer uma situação de tipo, meu filho, por exemplo, já fez isso comigo. Numa situação que ele quer uma coisa e antes dele querer, de pedir, ele fala assim, papai, eu te amo. Fala, opa, mas eu sou adulto. Fala assim, poxa, filho, eu também amo muito você. Mas você já tem vários carrinhos. Então hoje você não vai ter outro carrinho. Poxa, então, mas daí, vamos fazer o seguinte, a gente pega esses carrinhos que você tem, se você achar que você não quer mais brincar, a gente faz uma doação, isso não quer dizer que você vai ter outros. E aí, lá na frente, no seu aniversário ou no Natal, papai pode comprar outro carrinho. Porque você já tem muito carrinho. E quem não tem nenhum? Né? Então, acho que esse nível de compreensão que você acaba tendo com a criança, de certa forma, eu não tive isso com meu pai. Não é uma referência do meu passado. Sim. Pelo contrário. Você tá construindo. Eu lembro que eu tive um exercício, uma dinâmica uma vez num projeto que perguntava o seguinte, o que você lembra do teu pai? E eu falava, poxa, eu lembro muito de baixar música. Eu lembro muito, meu pai era músico. E ele me comprava, porque ele gravava um CD para mim com as músicas que eu gostava, e eu atravessava São Paulo para ver meu pai. Eu era o filho que buscava. Ele também, na limitação dele, não culpo, porque depois que eu escutei muitas histórias do meu avô, eu falo, cara, meu pai fez o melhor que ele podia. Sim. Infelizmente, não foi o pai que, sei lá, vejo outros pais, eu falo, meu pai poderia ter feito isso. Sim. Mas eu vejo que, assim, princípios e valores foi muito da minha mãe. A minha mãe, ela tinha umas frases que eu só fui entender literalmente quando eu virei pai. E não eram frases específicas de filho, assim, de criação, de educação. Eram frases, por exemplo, assim, com 14 anos eu já trabalhava. Mas ainda era um adolescente. Sim. Então eu tinha meus momentos de rebeldia. E ela falava assim, acorda, a água já tá batendo na bunda. E eu falava, meu Deus, o que quer dizer isso? Ela queria dizer que, cara, já é sol desde as 6 da manhã. A vida já está acontecendo. Você está perdendo oportunidade de procurar um trabalho, oportunidade de trabalhar, de chegar cedo, de arrumar cama, de viver, cara. A vida é isso. Não dá para você se dar o direito, se você tem um emprego, se você tem um filho, se dar o direito de falar, hoje eu não vou ser pai. Não tem como, né? E algumas frases eu pegava assim, com meu filho, que eu falava assim, poxa, não tem como eu culpar minha mãe. Eu até falei isso no Dia das Mães, eu falei... Eu vejo que muitas relações ainda são quebradas com os pais por birra. Birra adulta. Por pequenas coisas. Mas a gente faz tanta birra. Por pequenas coisas. E aí, assim, fica birra. anos sem se falar. E aí, com o tempo, eu me coloco nesse lugar de fala, porque eu fiquei muitos anos sem falar com a minha mãe por muita besteira. Assim, por falar, cara, não acredito que assim, foram 5 anos. E hoje, às vezes, eu escuto, assim, músicas, por exemplo, James Taylor. E aí, assim, aquilo me pega e me faz voltar na infância, que eu quero exatamente que meu filho tenha essa sensação. Lá na frente dele falar assim, cara, essa música aqui eu escutava com meu pai e a gente estava andando de bicicleta no parque. Então, agora, por exemplo, eu tô com um projeto que é em parceria com uma empresa chamada Sou Aventureiro, que vai acontecer dia 26 e 27 de julho, em Socorro, onde eu, o Benício e mais 9 pais com os filhos, a gente vai fazer um camping na montanha. O que vai acontecer nesse dia? A gente vai uma trilha leve, só pais e filhos, tá? Não vão ter mamães. Filhos, preferencialmente de 4 até 12 anos ali, porque é uma idade legal que, assim, aquele adolescente que fala... mato, mas que você ainda tem um certo controle que pode ser uma oportunidade.
Mas assim, ali a gente vai subir uma trilha, lá no topo da montanha, a gente vai acampar numa pedra, as barracas vão estar prontas para os pais com os filhos montarem as barracas. Vai ter um pôr do sol, aí depois tem uma fogueira, a gente vai fazer uma roda de paternidade ali com uma dinâmica, luau. Aí tem ali um jantar que o Thales, um abraço, faz um arroz carreteiro maravilhoso. Vamos fazer na fogueira? Na fogueira. Ai, que e delícia. aí depois disso ainda tem marshmallow. Aí a gente dorme, no dia seguinte a gente tem ali o café da manhã, o sol nascendo ali com a gente, e aí acaba ali a experiência numa trilha com uma cachoeira. O que é isso? Isso é uma oportunidade de você, de fato, estar com seu filho sem celular. Se você tem aí alguma situação de vínculo quebrado, se você não é tão presente, de você realmente ter um momento com ele sem distrações. E ali eu vou trazer uma reflexão bacana sobre isso, o impacto da natureza na criação, na educação. Porque hoje, diante de situações que a gente está vendo, assim, Discord, a rede, né? A plataforma Sim. Discord. Muitas outras, né? Roblox. Twitter, Roblox. A gente acha que mesmo que a gente dê o celular e a gente tenha o controle no celular, a gente vai ainda assim ter algum mínimo de controle. Mas aí, assim, como eu participo de alguns outros projetos também, eu vejo que você pode não dar um celular para o seu filho, mas na escola ele tem contato, ele tem acesso. Eu vi uma história recente de um caso de um garoto de 13 anos que ele acabou sendo preso por difamação e injúria na rede social, também ato de racismo. E aí os pais falam assim, nossa, mas completamente surpresos. E era nítido. Ele nem tem celular. E aí o que eles descobriram? Que o filho se juntou com outros meninos e compraram um celular e era pré-pago e eles só usavam dentro da escola. O celular ficava dentro do armário de um deles. E neste celular é onde eles propagavam ódio a mulheres, a meninas, a negros. E os pais, assim, peraí, mas meu filho nem tem celular. Em casa ele nem fica no celular, ele mal fica no computador. Então, como a gente não conhece nossos filhos? Aliás, a gente tem uma dificuldade até de conhecer a si mesmo. É uma transformação diária para a gente poder... para se conhecer, mas eu acho que é esse papel importante que a gente fala de construir relacionamento. Porque se eu quero conhecer meus filhos, se eu quero que eles sintam segurança em mim, eu preciso me relacionar com eles. Perfeito. Né? Se eu não estou disponível emocionalmente para isso, porque não adianta estar disponível fisicamente, eu preciso estar disponível emocionalmente para me relacionar, conhecer essa pessoa e aceitar quem é essa pessoa, porque a gente tem o pai e a mãe idealizado, mas a gente tem os filhos idealizados também. Com certeza. E que a gente vê que não é nada disso, né? na convivência. Mas quando a gente se abre para isso, eu acredito, assim, firmemente que tem menos chance dessas questões acontecerem de, eu não sabia. Porque tem uma relação. A gente esconde as coisas de quem? De quem a gente não confia, né? Então, poxa, que triste, né? Meu filho me esconder uma coisa, minha filha me esconder que os namorados batiam. Mas que relacionamento que eu criei com essa pessoa? Eu dei abertura para ela confiar em mim, se sentir segura para trocar comigo. Você estava falando do episódio lá do seu filho da raiva. A gente às vezes acha que as crianças não entendem o que a gente fala no diálogo, né? Mas eles entendem muito. Eu tive um episódio com a Luna, a gente estava atrasado e eu tenho um gatilho muito grande com o horário. Quando eu começo a me sentir atrasada e que vai sair do horário que eu planejei, para mim é um problema, eu me desregulo, realmente. E criança tem o tempo dela, né? E às vezes eu tenho que ficar trabalhando para não atropelar, mas eu estava atropelando o tempo dela nesse dia. E a gente já tinha chamado o elevador e ela queria um Crocs específico e eu não tô encontrando o Crocs, vamos com esse tênis mesmo, eu não tô encontrando, vamos com esse... E ela falando assim, eu quero o Crocs, eu quero o Crocs, eu quero... E aquilo me subiu um negócio que eu dei um grito, Gal. Um grito, assim. Eu falei, eu já falei que eu não tô encontrando o Crocs, vai com esse tênis. Ela fez uma cara de susto, igual você sentiu do seu filho, sabe? De medo de mim. E eu, na hora, parei, olhei aquele olhinho e falei, poxa. Eu falei, o que eu fiz, né? Aí a gente saiu, porque ela ia sair comigo, eu ia passear com ela, enfim. Eu demorei para conseguir me regular, para eu regular ela,
pra eu reparar o relacionamento. Demorou. Mas eu falei assim pra ela naquele dia. Eu falei, filha... Eu falei, ninguém pode gritar com você, nem a mamãe pode gritar com você. Não foi legal o que eu fiz. Se você sentir que a mamãe tá sendo áspera com você, tá gritando, você me sinaliza. Pode me sinalizar. Você pode falar assim, mamãe, para de gritar comigo. Você me sinaliza. Passou. Fomos vivendo a vida, não foi mais acontecendo esses episódios. No dia que eu comecei, ela olhou pra mim, mamãe, para de gritar comigo. Eu já dei um passo atrás, eu falei, olha, ela lembrou, mas não é o porquê ela lembrou. Eu fiquei feliz porque ela se sentiu segura para me pontuar. Meu limite. E eu falei, poxa, que bom. A gente tá realmente conseguindo construir uma relação de segurança. Onde ela tem a confiança de que ela me sinalizar isso, eu não vou retalhar ela, não vou castigar, não vou, né? Então não tem essa relação de medo. E aí eu penso que essa base toda que você está construindo, que eu estou construindo, que tantas famílias têm construído, vai ser uma base para que lá na frente a gente perceba mais coisas ao menor sinal. Né? Porque se a gente olha com olhos de quem quer ver, a gente nota a diferença nos comportamentos do nosso filho. Nossa, tá se comportando diferente, tá estranho, tá... É que às vezes a gente tá tão no automático que a gente não para nem para observar, nem para refletir sobre aquela relação, né? Fica ali... Ah, eu vou trocar, eu vou não sei o quê, eu vou levar pra escola, eu vou buscar da escola, e vai fazer lição de casa, e depois a gente vai dormir. Mas eu nem parei pra ouvir como foi aquele dia. Não, e ó, você fez uma excelente... Eu vou colocar aqui uma situação que você colocou assim, sobre viver no automático. Mas como influencia uma licença paternidade maior? Porque já na gravidez, se você começa a ter esse vínculo afetivo com a barriga, com a mãe, que agora não é mais só parceira, é também a mãe do filho de vocês, que está ali fazendo isso pelo casal. Mas aí quando nasce, existem pesquisas de pais que conversaram com a barriga e ali já tinham uma relação com o filho. E quando o filho nasceu, o filho reconhecia a voz e tinha mais calma no dia a dia. Ele tinha mais segurança com o pai. E esse pai, ao mesmo tempo, já desenvolvendo essa relação com o filho, ao longo dos primeiros 5 anos, como essas crianças elas tiveram muito mais confiança de si e ao mesmo tempo se autorregulavam, porque daí assim, quanto mais a criança se sente acuada, que daí é a parte reptiliana do cérebro dela que vai ser ativada, que é a do medo. Então agora eu estou acuada, então é melhor eu não fazer nada, porque eu não sei o que vai acontecer com este ser de 1,90 m falando comigo, que eu deveria ter confiança, é meu pai, mas agora eu estou com medo. E como que isso se forma? Lá no começo, lá nos primeiros dias, talvez na gravidez, né? Então, muitos pais falam assim, cara, na hora que eu vi o meu filho, eu falei, eu sou pai. Eu falo, então, mas e os outros 9 meses antes? Sim, sim, que são importantíssimos. A importância de acompanhar uma consulta pré-natal, de ver o desenvolvimento do filho, a importância de você saber como acuar ali, como ajudar a sua esposa numa situação que, por exemplo, eu lembro que, assim, a mãe do meu filho ela não teve muita situação de enjoo, foi uma gravidez até tranquila. Mas eu lembro que depois, o puerpério, teve muitas situações ali que eu falava assim, cara, o básico não está sendo feito. Que não é só arrumar a casa, mas a alimentação dela. Ela querer tomar banho, ela realmente não querer fazer nada. E o nada tem peso, né? E eu lembro que, assim, eu ficava pensando assim, poxa, mas se eu deixar uma marmitinha pronta, a gente até chegou a estocar leite. O Benício mamou muito, assim, até acho que uns 2 anos. E como essa nossa relação com o Benício, e depois, mesmo separado, mas cada um com ele, e também mostrando para ele que, independente da separação, né, agora você tem 2 casas, mas sim, você tem a mamãe que te ama muito, e isso indifere da relação, não tô mais com o papai. E o papai te ama muito também, do mesmo jeito. E assim, a gente levou ele no psicólogo, ele fez terapia no primeiro ano do divórcio, e foi muito satisfatório. Quando o psicólogo falou assim, seu filho não tem nada. Seu filho não demonstrou nada, assim, de... Sabe, tipo, leve trás, ou algum comportamento de birra, qualquer coisa, nada. Claro que pode ter, mais pra frente, algum efeito, obviamente. Quem não teve, eu sou também filho de pais separados. Só que meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos. Que eu acho que é cada vez mais difícil. Eu já li muito, e quanto mais tarde a separação é pior, porque o filho tem muito mais, obviamente, entendimento e conhecimento da situação.
Mas, assim, voltando, é muito importante que a gente se ajude para que a gente tenha uma licença paternidade de pelo menos 30 dias. Já é um avanço. Mínimo, né? É um avanço. Mínimo. Pesquisas, inúmeras pesquisas. Então, assim, a PL 3773, que a gente está na Câmara, pesquisas já comprovaram que empresas que investem em pais, homens, não só produzem, mas ao mesmo tempo mais habilidade. Eles conseguem ter muito mais capacidade de lidar com essas adversidades, porque agora eu sou pai, eu não sou mais só um funcionário. E que de forma alguma isso vai trazer um prejuízo. De uma outra situação também, muitas empresas já acham que isso, o fato de ter a licença paternidade estendida, vai sair dos cofres das empresas. E não é. Isso vai sair, inclusive, na verdade, do FGTS, do Fundo Garantidor do Trabalhador. Então, tem empresa que ainda usa o discurso, né, de que isso seria um prejuízo. Mas, na verdade, por mais que até possa ter um mês assim, nossa, esse mês foi muito difícil não ter o Thiago aqui com a gente. Mas, poxa, o Thiago está educando e criando um ser. Uma criança bem cuidada, com o pai presente. Que vai retornar para a sociedade. Muda uma sociedade. Né? Mandar até um abraço para um amigo meu, Humberto Baltar, que fala muito de paternidade negra, paternidade africana. Foi a primeira vez que eu escutei essa frase, foi dele, que é necessário toda uma aldeia para educar uma criança. Sim. Eu nunca tinha escutado essa frase. Não. E foi dele que eu falei, que é um provérbio, cara, que forte. É um provérbio africano. E eu falei, que forte isso. Né? E eu fiquei pensando, eu falei, poxa, as pessoas acham que assim, filho muda um homem? Até pode. É possível. E eu sou prova viva de que sim. Mas também pode ser que não aconteça nada, infelizmente. Né? E que a vida vai ensinar. E por outro lado, não é falso isso também não, né? Porque apesar hoje da questão cultural do cuidado ser predominantemente feminina, nem sempre vai haver transformação. Ok. Também. Então, não é exclusividade do pai. Perfeito, só para falar que... Né? Isso acontece também do outro lado. Por mais que seja talvez um número menor, mas acontece também. Eu queria que você terminasse, mas a gente tá arrumando pro final. E a gente poderia ficar falando horas aqui. Com certeza, tem bastante Porque coisa. foi tão legal essa conversa, foi tão potente, assim. Eu espero que tenha agregado para você, para mim agregou muito, e para as pessoas de casa. Se você quiser finalizar a fala que você estava trazendo, pode, mas eu também queria que você completasse com um recado para os pais, especificamente para os pais, e falasse também suas redes sociais, onde eles encontram o livro para comprar, onde eles te encontram para trocar uma ideia. Você falou de um projeto que é o passeio, que eu achei fabuloso também, se você quiser reforçar esse convite, acho que é interessante. Tá bom. Olha, um recado, eu acho que, Nath, eu vou usar a nossa história, tá? Como uma forma até de alcançar outros pais, é que a vida é muito curta e não se prenda, se você ainda não é pai, não se prenda ao fato de que para ser feliz, você precisa ter um filho. Se for para você ser um pai responsável, não tenha. Tá tudo bem. Agora, depois que você souber que você vai ser pai, eu te falo, te afirmo isso, vai ser a experiência mais transformadora da sua vida. Não só porque eu estou rodeado de pais que, de fato, transmitem isso, mas é porque encare também como uma oportunidade de evolução própria. Tá? Então, cara, seja um pai presente, se você já é pai. E se você ainda não é pai, leia um pouquinho mais. Se você me acompanhar nas redes sociais, eu estou como @papailegal. Eu falo muito sobre a importância não só de você ser um pai presente se você já é pai, mas ao mesmo tempo de você ser um homem melhor. Né? E eu costumo até falar que o princípio de você se humanizar e quebrar a sua vulnerabilidade é você reconhecer o teu próprio choro. Chorar é completamente normal. O choro é uma demonstração de amor, de dor. Você está vivo. Né? Então, se vulnerabilize. Se demonstre capaz de ser um ser evolutivo. Tá? Então, até trazendo um gancho para o projeto que eu vou fazer agora no final de julho,
como é importante a gente ter ferramentas para fortalecer o vínculo afetivo com o nosso filho. E a natureza é excelente, porque ela está ali de graça, de uma forma que a gente vê como Deus está presente na nossa vida, né? Então, acho que uma frase de efeito aqui que eu costumo dizer muito é que gritar e bater não educa. A calma educa. E não é fácil ser calmo, não é fácil ficar calmo, mas é uma forma de você se dispor a educar o seu filho. Eu não acho que gritar e bater é uma forma de educação, mas não só por isso, mas eu acho que também nada é mais reconfortante que seja numa situação de birra, de raiva ou até de alegria, que um abraço. Um abraço acalma uma pessoa de um jeito indescritível. Você falou sua rede social, onde que as pessoas podem encontrar o seu livro para comprar? O Pai Presente Volume 1, você vai encontrar ou com os coautores, tá? Que são mais de 30. Também na minha rede social, no Papai Legal, eu tenho um link ali de compra. Você vai encontrar na Amazon também, na versão física e digital. Agora a gente está no volume 2, tá, Nath? Eu vou fazer um gancho aqui. Se você é papai e a sua história, você acredita que é uma história que pode inspirar outros pais a serem pais que nem você, presentes, fale comigo, pode me chamar, quero conversar com você, a gente faz uma entrevista para entender um pouquinho mais da tua história, do teu momento, porque eu acho que o Pai Presente ele se torna um projeto assim que ele vai escalar. Não tem como você ser um pai presente e não ser um pai inspirador. Hoje a gente tem histórias aqui. Pais viúvos, que infelizmente perderam as esposas. Pais tentantes, que tentaram de tudo para ser pai, não conseguiram. E aí, quando entraram na fila da adoção, depois de 7 anos, ele conseguiu. 2 meses depois, a mulher dele falou, tô grávida. Aí ele falou, meu Deus, eu tentei tanto ser pai. Então, não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Eu tenho pais aqui que tiveram filhos atípicos e aí eles falam, eu fui escolhido. E isso é maravilhoso. Esse pai se achar um pai especial, ele falou, meu filho não é especial. Assim, no termo que assim, nossa, né? Que hoje já tem outras nomenclaturas, mas assim, ele falou, eu sou especial. Eu fui escolhido para ser pai dele. Então, é essa bênção que ele absorve, né? Então, o Pai Presente é um livro que te faz rir e chorar ao mesmo tempo. E a gente fez isso hoje, né? Porque eu chorei também. Mas para você que ficou até aqui, muito obrigada. Eu peço que vocês compartilhem esse conteúdo, porque é necessário para todas as pessoas. Quem está tentando, quem é pai, quem não é pai, quem é cuidador, todo mundo precisa ouvir sobre a questão do vínculo, sobre a questão do afeto e também lutar juntos pelo direito da paternidade de 30 dias, que vai ser só o início. Eu tenho fé que a gente vai conseguir mais para frente uma paternidade que tenha equidade com a licença maternidade também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para você ficar por dentro de tudo. Comente aqui. Hoje a gente vai fazer assim, comente uma lembrança especial que você tem com o seu pai. Se você não teve um pai presente, que você teve com o seu cuidador, com a sua mãe, enfim, comente uma lembrança legal. Espero vocês na próxima semana. Até lá!